raiva de lá, sabe que dá raiva das pessoas às vezes, e principalmente depois que a gente entende que a fé evangélica não é sobre isso, é de que nós realmente queremos retirar os cistos nos olhos, cheios de traves nos nossos próprios olhos. Então nós aqui precisamos pensar nos nossos familiares, nossos pais, nossos amigos, nas pessoas que ainda estão fracas na fé, não como aqueles que sabem tudo, e nem tampouco como nós soubéssemos de tudo, mas como aqueles que estão dispostos a amar sobre todas as coisas. E amar mesmo. Amar, pagar o preço do amor. E eu acho que esse preço do amor, ele sim vai dar suporte a todas as coisas. Esses alunos me perguntaram se tinha uma palavra que talvez mais traduzisse Deus em sua personalidade. Eu fiquei assim, né, balançado, né? Aí você aí diria soberania, né, por causa da sua linha de... Não é? Aí sabe o que eu pensei? Eu falei, não tem como dizer que Deus não se traduz para mim, pelo menos, como amor. É amor. Deus é amor. Ele se auto-intitula amor, mas eu posso dizer para vocês que, para mim, quando penso em amor e penso em Deus, as coisas combinam bem de cara. E eu falei, filha, ama essa menina católica, vai lá, oferta a tua vida a ela, ajuda ela, e tu vai ver que a coisa vai mudar, prega o evangelho para ela. Mas e quando ela falar dos ídolos? Eu falei, tu fala dos teus, fala do Tales, aquele pessoal que tu adora lá. Assim, fica à vontade de falar, vai lá dos cantores evangélicos que você cultua. Porque nós temos de fato essa ideia de menos idólatras, por não termos as estátuas, né? Fala, Maria, tu tá ferrada, eu sou prolixo. Eu tô com pena dela, ela tá aqui. Quem mais tá com pena dela? Acabou, eu não vou falar mais nada, agora é você. É até o final, capítulo 16. Hã? Ela tá mandando melhor que você. Eu sei, toda vez que ela abre a boca, ela pega mais do que eu. Pode falar. Tá tudo amarelinho, bonitinho, não quer falar nada? Tá bom. Sério, eu não sei. Tá bom, tá bom. Aquele, verso 18, que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, aí tem uma conclusiva. Seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Os irmãos reparem que está sendo ressaltado mais uma vez a não destruição de Deus, da obra de Deus, da fé do irmão. Foi 3 vezes não julgueis. Poxa, ela falou aqui uma coisa interessante. Será que essa carta aqui, além de ser uma carta, nesse momento aqui, uma carta expositiva, porque Paulo ainda não tinha chegado a Roma, será que não é uma carta corretiva? Será que Paulo também já não está tratando os negócios que ele anda ouvindo de Roma? Eu fico pensando que tá muito veemente esse ataque contra a intolerância e a necessidade do amor, né? Então, esse trecho do 18 até o 20 fala bastante sobre a questão de impactar as pessoas com o nosso agir. Tem até uma frase que, cara, eu não lembro dela exatamente, eu vou parafraseá-la, que é: o que você faz soa tão alto que eu não consigo te ouvir. É alguma coisa assim. Quer dizer, o que nós praticamos vai impactar tão mais a vida das pessoas que a nossa fala será apenas um complemento. E esse trecho fala... mas aí o 19, 20 e o 21. Acho melhor continuar lendo, né? Você que sabe. Então tá. Então, o 19 até o 21 agora. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação, de uns para com os outros. Não destruas as obras de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Quer dizer, as minhas atitudes não devem ser para escandalizar o meu irmão, mas sim, como foi dito antes, eu repito, mas sim para a exortação. E esse trecho vem falando sobre exatamente 3 pontos. A edificação de pessoas, quer dizer, o nosso agir para edificar as pessoas, ensina no versículo 19. Isso está na folhinha de vocês. Não, é só para dar referência, é porque eu não sei exatamente. O segundo é edificar a comunhão, que é no versículo 20, que vem falando exatamente sobre esquecer o nosso eu e a nossa questão de religiosidade, focar assim em Cristo e focar em servir o nosso irmão totalmente. E depois no versículo 21 ele vem falando sobre que todo alimento é puro e assim mesmo, sabendo que todo alimento é puro e meu irmão achando que é impuro, eu não vou comer na frente dele o alimento que ele acha que é impuro. Isso vai escandalizá-lo, isso não vai mostrar ele o evangelho, isso vai mostrar para ele uma afronta. Então, agir de forma
para que mostre, como você mesmo falou, eu não vou falar pro meu pai parar de beber para assim ele conhecer o evangelho. Vai conhecer o evangelho e assim vai parar de beber. Então é a mesma coisa. Mostrar o evangelho para depois a pessoa vir compreender exatamente. Amém. O verso 20 vai falar assim: todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Tem um outro verso que a gente passou por ele e não recitou, nem falou nada, que é o verso 14, nesse pedaço, que fala assim: eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para isso é impura. Temos que fazer uma distinção aqui, que Paulo não está dizendo que todas as práticas são certas, que tudo que você pode fazer está tudo certo, desde que você faça com uma boa intenção. Não é isso. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode ressaltar aí. A voz está chegando aí, Marcos? Tá, né? Marcos está quietinho hoje, não está com fome? Não, é o aparelho. O aparelho, né? Desculpa. Paulo não está dizendo aqui que está tudo certo, vamos fazer o que a gente quiser. Não, ele não está falando isso. Em Tito vai falar também que tudo é puro aos puros. Paulo vai falar na carta a Tito que tudo é puro aos puros. Mas todas essas menções sobre pureza, elas vão na direção daquilo que Jesus nos disse sobre que não é aquilo que entra em mim que de fato me suja, mas é aquilo que sai de dentro de mim. E aí vai dar uma ideia clara de pecado original, da depravação que é em mim. De que de fato tudo que há em mim já é sujo, e aí obviamente a gente pode discutir a questão a qual intensidade isso leva, mas nós precisamos discutir aqui o seguinte: não é que as coisas todas estão certas e não importa o que eu faça, mas é de que o que está de fora não vai me deixar mais pecador do que aquilo que eu já sou. E que, de fato, as minhas ações são contaminadas com pecado. Existe um aspecto aqui que eu poderia até ressaltar também, talvez um aspecto de um viés social-político, né? Que às vezes a gente discute, já até conversamos uma vez eu e a Ana Júlia, Isabela, a gente também conversa sobre isso, que é o aspecto de que existe uma sujeira do lado de fora capaz de me deixar de fato sujo e eu sou limpo. Né? E aí, aspectos sociais, a gente pensa, por exemplo, na perspectiva social de que a sociedade é imunda e ela corrompe um homem que é bom. O homem é bom, ele é limpo, e aí a sociedade é suja e ela vai e suja o homem. Isso é um contrassenso, né? Eu estava explicando isso numa aula ontem. E eu falei assim, gente, imagine, a abelha nasce abelha, mas quando ela se junta à sociedade vira vespa. Aí tem uma sociedade de vespas. Não tem como. A sociedade humana é suja e má porque os humanos são sujos e maus. E com isso eles se desdobram em ações sujas e más. Então Paulo não quer aqui atribuir pecado intrinsecamente a coisas. Paulo não quer dizer que o tocar, que o comer torna alguém pecador, o que pode ser um erro também, uma perspectiva errada. Eu tinha medo de macumba quando era criança? Eu tinha medo. Mas aí um camarada falou pra mim assim, isso aí não é nada. Isso aí, ó, ele deu um toquezinho com o pé assim, fez assim, ó. Isso aí não é nada. Ih, rapaz. Aí fiquei esperando ele cair, alguma coisa assim. Eu tinha 14 anos, escuta o que eu fiz depois. Aí, ouvindo aquela cena, eu falei, pô, tudo bem, né? Não aconteceu nada. Aí minha mãe falou também, André, isso aí não tem poder contra os filhos de Deus, não. Eu falei, pô, o negócio tá ficando melhor. Nisso, eu tava colecionando um álbum de figurinhas da Copa de 94, faltava Romário, Dunga e o goleiro da Bélgica. O que tava no prato de macumba? Romário, Dunga, o goleiro da Bélgica e várias moedas de R$1. Recém-lançado o real. Você não tem noção do que era R$1. Você não sabe do que eu tô falando porque você não conhece R$1 em 1994. Garotão, o negócio era pesado. E aí eu olhei, me abaixei, peguei as figurinhas, dei uma sacudida, Sangue Jesus tem poder. Aí fiz assim, uma macumba minha, né? Eu macumbando a coisa, Deus tem poder. Peguei as moedas, pô, moeda não, né? Moeda é brabo, né? E muito peso, joguei as moedas de volta, voltei com as figurinhas, e meu pai que estava me auxiliando falou, você conseguiu o Romário? Você conseguiu o Dunga? E o goleiro da Bélgica? Michel Predom. Falei, consegui, pai. Onde? Não vou falar que eu peguei na macumba. Não falei não. Falei que eu peguei no bafo.
Cara, mas aquilo foi um outro extremo. Cara, se eu de fato fosse um cristão, que eu não era, se alguém me visse pegando ali, ia ficar toda confusa. A pessoa fala, pô, esse cara tá pegando que nem o Leandro Plim Plim, meu vizinho lá, comeu macumba, passou mal. Eu nunca mais esqueci aquilo. O Leandro, ele comeu macumba, ele tava com muita fome, a mãe dele fechou a casa dele, chegou doidão, ele olhou uma macumba fresquinha. Ele não aguentou, cara. Ele foi lá. Uma semana depois, a gente chamava ele de Plim Plim. Cadê Plim Plim? Vamos jogar a bola. Pô, Plim Plim tá arriado, comeu macumba. Aí eu falei, caraca, maluco, é verdade. Entendeu? Doce São Carlos Damião. Quem nunca falou que tem coisa? Eu não como porque não faz sentido fortalecer uma relação idolátrica e tal. Meu irmão, dizer que a entidade vai fazer... Eu pensava coisas que São Corno Damião entrava na minha barriga e espalhava minhas tripas. E vinha aqui com o braço, Chuck e tudo. Alien. Tipo, mas não é isso. É sobre o escândalo, é sobre a visibilidade, é sobre aquilo que você de fato está reconhecendo como válido em termos de comportamento. Não é a impureza propriamente do doce, mas tudo aquilo que concerne o social, o escândalo do irmão, aquilo que você crê em relação a Deus, é algo desnecessário. Aí também tem aquele outro cara que fala assim, não, e se tudo que orares, põe na mão, agradecida do Senhor, porque do Senhor é a terra e a plenitude. Aí o cara vai e come macumba? Ah, já comeu. Tá manifestando aí. Fala, Isabela. André, uma dúvida, por exemplo, quando eu tinha 13 anos, teve o... Como é que foi? O encontro com Deus infantil lá na nossa igreja. Aí, tá. Aí teve uma menina que... Na noite lá que tava tendo uma vigília, acho que foi até a noite que tu pregou esse menino. Pô, valeu. Tu pregou, não lembro. Aí eu conheço assim. Aí, tipo, teve uma garota que começou a ficar, sei lá, possessa. Aí, mão forma de garra, coisa tudo, se debatendo no chão, esse negócio todo, as crianças incluindo com medo, aí os adultos do lá socorrer, mas enfim. Aí tá, aí depois, enfim. Aí, é porque eu esqueci, agora que eu esqueci de botar print. Enfim. Aí depois, a garota voltou lá, porque as adultas tinham levado ela lá, que na época tinha aquela salinha lá no final, né? Onde agora foi a mesa de som. Aí, por que ela ficou endemoniada? Aí tava lá a dirigente do Encontro com Deus explicando. Ela falou que comeu, sei lá, mês passado, semana retrasada. Tu tava, né? Verdade. Ela era, menina. A semana retrasada. Tu não era coisa, os doces Cosme Damião. Sim. Aí, tipo, como a gente explicaria pra outra pessoa que não tem o doce? Na verdade, tipo assim, o doce não tem nada, realmente não tem nada, eu não tenho dúvidas com relação a isso. Mas nesse caso, como a gente explicaria, sei lá? Ela era crente, sabia? É isso que eu ia perguntar, pô. Cara, né? Porque assim, a casa tá vazia. provavelmente casa vazia. É uma creche, né? Casa vazia. Porque a gente vê hoje em dia a precedência e... Não incorpora aqui não, cara. Pode pôr grosso. Michel Temer, eu tô louca. Bate forte aqui. O Daniel Mastrada. Michel Temer, selo ia, opa, tudo bom? É porque selo ia ficar endemoniado e tudo mais. Obrigada, Alexia. Olha, eu posso citar uma experiência que eu tive. O pastor queria falar também. Pronto, aí, tá vendo? É a agongia da água da televisão, tá vendo? Tá certo. Quer falar, pastor? Pode falar. Obrigada, a gente precisa ter cuidado com essa situação, porque tem uns doces, tem pessoas, por exemplo, que não é crente, não é macumbeiro, não é nada. Mas ele acha que se ele fizer uma boa obra, né, se ele der um doce, ele vai dar pro então ele compra e ele dá. Ele não levou na macumba, não ofereceu nem nada. Sem fazer nada. Tem muita gente que é católica. Mas tem também, pessoas faz que isso, oferecem, tradição. vai na macumba e oferecem aquilo ali para ele ter um sucesso em alguma área, entendeu? E aquilo ali. E você comer, eu estou falando isso porque eu já tive contato com pessoas assim, que manifestou o demônio, né? Não por, já por ter comido ou doce ou outra coisa oferecida, tá? E já tive contato com pessoas que o camarada pegou na rua, na encruzilhada, ele viu, tinha talheres novos, não sei porque o demônio pediu que a pessoa oferecesse talheres, ele estava lá,
garfo, Demônio gourmet. garfo, faca, e ele pegou e levou pra casa. Ele viu aqui, poxa, não vi, pegou e levou pra casa. E ainda levou as velas. Esse jantar com a esposa. O jantar na luz de velas. Então tinha vela preta, vela vermelha, ele levou e colocou lá no... O demônio é flamenguista. Colocou lá. Aqui, ó. Ela tá de tricolor, né? Colocou lá na sala, né? Quer começar a zoar? Colocou na sala e ele passou a ver demônios. Ele passou a ver. E eu nem conhecia ele. Deram o meu telefone para ele. Eu era presidente de jovens, eu trabalhava com jovens. Isso aí foi em 2010, 2010, né? Aí eu estava em casa dormindo, 7 horas da manhã. Meu telefone tocou e eu atendo. A hora que você me ligar, eu vou te atender. Pode ser de madrugada, já atendi gente, já fiz gabinete. O telefone 3 horas da manhã, já olhei para uma pessoa, entendeu, que estava drogado na rua e eu atendi, né? Então, ele me ligou. O pessoal me chamava de Leco, vem aqui, eles vão me matar. Eu falei, quem é você? Né? Eu sou fulano de tal, não sei o quê, fulano me deu o teu telefone, que você ajudou ele, que podia me ajudar e tal. Vem aqui, eles vão me matar, para ninguém vai te matar. Você está onde? Estou no trabalho. Eu falei, então você está no meio de amigos, ninguém vai te matar. Eu desliguei o telefone, aí desligou o telefone, orei por ele pelo telefone e tal. Passou mais uns 15 minutos e ligou de novo. Ligou de novo, desesperado, que ele estava vendo demônios que iam matar ele e tal. E eu fui, perguntei onde ele estava. Ele estava aqui em Mesquita, né? Ele estava lá na Palhada. Aí eu liguei para um amigo, pastor Luizinho e tal. Ele falou, não, eu estou aqui perto. Eu falei, poxa, então vai lá. Eu dei interesse para ele, ele foi lá. Aí o Luizinho foi e chamou umas 3 pessoas, foram lá. Passou uma hora e pouca, mais ou menos. O Luizinho me ligou, vem para cá, que o negócio está difícil aqui. Eu falei, sou eu que vou resolver? Não, vem que o camarada... Tá vindo demônio, não sei o que. Eu falei, então expulso o demônio aí, rapaz. Né? Ele manifestou aqui. Aí, quer dizer, eu fui para lá. Eu estava em jejum, né? Estava fazendo 21 dias de jejum. Né? E aí fui lá. Quando eu cheguei lá, eu vi o camarada, chamei ele assim no canto, assim, ele estava na porta da igreja, trabalhando de porteiro, em um condomínio. Aí chamei ele para conversar. Quando ele encostou assim na parede, pronto, ele começou a ver coisa, né? Aí eu estiquei a mão, só fiz assim, né? Expulsei o demônio dele, ele foi, voltou e tal. Ele falou, o que houve? Eu falei, eu não sei, você que tem que falar comigo, né? Ele falou, o que houve? Não, tá vindo demônio, não sei o que, demônio querendo me matar. Eu falei, você mora onde? Eu moro aqui na outra rua. Eu falei, você pode ir lá agora? Ele falou, posso vir aqui. Aí pediu para liberar ele, eu fui com ele. Chegando 100 metros antes de eu chegar na casa dele, ele parou e ficou assim, parado. Ah lá, estão lá. Tem vários demônios lá. E eu falei, não, vamos lá. Eu falei, maior quem está em nós. Vamos lá. Aí chegando lá na porta, lá na entrada, aí tinha 2 pitbull dele soltos, lá no quintal, grandão de bicho. Eu falei, eu falei, tô vendo 2, tá vendo vários, tô vendo 2. Eu falei, cara, tem como você entrar e prender eles? Ele falou, tem. Falei, então você prende lá e depois a gente entra. Aí ele foi lá, entrou, e ele morava em cima, uma kitnet em cima. Ele entrou, pegou o pitbull, aí nós fomos atrás. E ficou um silêncio, a gente não ouvia mais nada. E nem ele voltava. Né? Aí eu estava no pé da escada e os outros já tinham subido, estavam assim em cima. Estão vendo ele? Ele falou, não, ele entrou lá para dentro da casa. Eu falei, e o pitbull? Ele falou, tem um ali sentado ali, brincando com... E solto. Aí eu falei pro Luizinho, Luizinho, o demônio manifestou nele lá dentro da casa. Aí eu passei por eles correndo. Eu só sei que eu passei perto do pitbull solto. Né? Quando eu entrei na casa, ele estava com uma faca dessa que ele pegou na encruzilhada para se matar. Né? O demônio queria matar ele, manifestou nele que queria matar ele. E nós fomos expulsar. A gente tirou a faca dele, ele caiu no chão, né? Ficou se estremecendo todo e tal. Aí eu falei para o demônio sair do corpo dele, o pitbull vai e entra dentro de casa. Entrou dentro de casa. Um cachorro, quando vê um dono, né? No estado que estava, eu pensava o quê? Que a gente estava atacando ele, né? Ele no chão se expulsando. O cachorro foi e falou, Senhor, amarra
o valente, segura esse cachorro. O cachorro foi lá perto dele, olhou para ele, olhou para a gente, deu uma volta e saiu sem dar um latido, foi lá para fora. Eu falei para os irmãos, agora fecha a porta. E eu fui e falei pro demônio sair. Quando eu falei pro demônio sair, o demônio foi e falou para mim assim, ó, eu tô nele porque ele me chamou. Foi ele que me chamou. Eu falei, como é que ele te chamou? Aí apontou para cima da mesa, e para os talheres e para a vela. Ele falou, isso aqui é meu. Ele pegou. É meu, eu vim buscar. Entendeu? Mas naquele momento, nós pegamos todos os talheres e levamos para a igreja. Vamos lá no altar. Né? E ele foi liberto naquele momento, aqui também saiu dele. Né? Ele passou a ser lá da igreja do Nazareno, lá na Palhada. Né? E os talheres, aí eu liguei para o pastor Cássio, o pastor Cássio falou, não, deixa os talheres aí, deixa no altar. Quando eu chegar a gente vai... Você não tem demônio lá na igreja, não. Você não tem demônio na igreja, não. E graças a Deus, mas então... Na verdade, né, pastor, a gente, por exemplo, essa experiência é uma experiência válida. Eu já tive experiências semelhantes com pessoas a qual tive a oportunidade também de impor as mãos. E a gente, embora saiba, a gente não tem um limite onde a gente pode dizer assim, ó, não vai dar nada. Ou vai dar. Eu acredito, não sei qual é a opinião de vocês, mas a gente entende que as pessoas são possuídas por demônios. Eu não consigo ver cristão possuído por demônio, eu não consigo entender dessa forma, então aí eu ouço os outros teólogos, mas eu não consigo ver dessa forma um cristão endemoniado, mas eu consigo ver a casa vazia, ou seja, o ímpio, aquele que ainda não tem Cristo, sim, como alguém está à mercê desse tipo de possuir, desse tipo de incorporação. Por isso eu acho assim, eu acho que não vale arriscar, entendeu, Isabel? Então assim, não coma. Eu sei que dá uma vontade, você está aí tentado, mas não coma. Eu já vi gente vomitar na hora que está sendo que o demônio manifesta. Eu estava orando por uma criança que devia ter uns 4 ou 5 anos, foi agora no carnaval agora. A mãe me chamou para orar, não são crentes, né? Ela falou que a menina estava 4 anos, mas de repente ela ficava dentro de casa, parecia uma força de adulto e pulava e agredia as pessoas, querendo bater, né? Eu fui orar por essa criança, a criança, na hora que eu cheguei lá, estava tranquila, calma. Aí quando eu estou orando, eu abri os olhos, né? E principalmente quando a gente vai orar por alguém assim, a gente aconselha para orar de olho aberto, para ver o que está acontecendo. Quando eu olhei para a criança, a barriga da menina começou a mexer, assim, ó. Tu via mexendo aqui assim, ó. Eu fiquei assim olhando também, todo mundo de olho fechado, eu fiquei de olho aberto e vi. Aí eu perguntei à mãe se ela. O que ela comeu. O sol tá cheio de medo aí. Se ela comia doce de São Paulo e Damião e tal. E a mãe dela falou, não, ela come. Né? Então, e a menina está sendo agora. Eles não quiseram Jesus, né? Está sendo acompanhado por psicólogo agora, que é para descobrir o que a menina tem 4 anos. E eu, quando eu estava orando, isso aqui dela me mexia. Eu perguntei à minha mãe, ela tem algum problema? Não tem não. Eu falei, quando eu estava orando por ela, a barriga dela começou a mexer aqui assim. E ela parada aqui assim, e a barriga mexendo, como se tivesse alguma coisa atrás dentro, revoltada, assim, né? Mexendo mesmo, fazendo um volume. Não era coisa pouca não, mexendo muito, você via. Tem gente que mexe com a barriga, não tem assim que, né? Mas uma criança com 4 anos fazer isso, né? Entendi. Irmãos, vamos terminar aí, 22 e 23. Está dizendo assim, a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Pois o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. A gente entende fé como Hebreus nos expõe fé. Uma certeza acerca de fatos que, embora não possam ser vistos, são fatos reais. A gente tem fé na volta de Jesus Cristo. A gente tem fé que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E a gente sabe que isso é fato histórico. Além de ser um fato místico, real para todos nós, é um fato histórico. Então a nossa fé é o conjunto de crenças sólidas baseadas em pressupostos reais acerca de Deus.
não é fé na fé, não é fideísmo. Eu não tenho fé na fé. Eu tenho fé em algo sólido, algo real. Então a ideia de fé, a fé que tens, ou seja, esse conjunto de crenças sólidas, que de fato são verdadeiras acerca de Deus, aí vamos lá. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Paulo nos alerta do risco que nós temos ao nos tornarmos uma patrulha teológica em nossas igrejas. Uma espécie de juiz. Matt Chandler, em Evangelho Explícito, ele vai falar que pessoas que não são cuidadas por liderança, não são discipuladas e têm contato com teologia, se tornam uma espécie de delegacia móvel da igreja, caça heresia, né? E fica tudo procurando as lacunas teológicas da igreja. E o perigo de nos tornarmos uma patrulha teológica, né? Caçadores de erros teológicos, é de nos tornarmos pessoas que, inclusive, em dado momento, vamos ser reprovados por aquilo que aprovamos. Porque nós vamos chegar a um momento que nós mesmos, portanto, ser criticistas, nós vamos nos ver cometendo pecados terríveis das quais nós mesmos julgávamos ter vencido, ou mesmo condenamos. Portanto, ser patrulha teológica não é a pegada de um cristão. Nós devemos ser criteriosos como os irmãos de Bereia, nós devemos ser atentos com aquilo que é errado, conversar com as lideranças, concordar ou discordar, mas com muito cuidado para que nós não nos tornemos, de fato, algozes dos nossos próprios irmãos. E o 23, aí passo para a moredinha, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então aqui a fé, novamente, não é fé na fé, não é fé numa crença vazia, mas tudo aquilo que você crê, de fato é concreto, são as certezas acerca da realidade de Deus. Isso é a sua fé, é a minha fé. E essa fé, ela precisa estar num lugar correto, um lugar de escolhas. Aqui me chama a atenção, tudo que não provém de fé é pecado. Não fazemos coisas a ermo, não fazemos porque queremos fazer e ponto, não fazemos porque decidimos fazer, porque estamos a fim de fazer. Nós fazemos, tomamos decisões, baseamos a nossa fé em nossa relação com Deus, em algo sólido, real e que traduz sentido diante de Deus. Portanto, temos que ter cuidado. Esse capítulo para mim é muito importante, porque eu gosto muito de ler. Aqui tem pessoas que também gostam muito de ler. E quando você lê muito, ter critério em relação a ler Eu me lembro uma vez que eu estava lendo Paulo Bravo, aí o Bordão falou assim comigo: rapaz, cuidado! E de fato, tem que ter cuidado com... Quem foi? Foi o Biel que me deu o Paulo Bravo, né? Eu acho o Paulo Bravo inteligentíssimo, sinceramente. Muito inteligente. Foi só um conselho, porque você já tinha bebido muito, né? Que já tinha... Você já tinha virado liberal, né? Não, virou liberal. A gente mergulhado no Paulo Bravo. Total, né? Bravacia. Eu não dormia antes de dar um tapinha no Sério Paulo mesmo? Bravo. Sério mesmo? Aí quando você falou, eu pensei, não, olha, tem muita coisa boa, mas... Tem um negócio... Tive que ser liberto depois. Não, eu pensei que você que estava me libertando naquela vez. E engraçado porque nós precisamos ter esse critério individual na degustação teológica, na percepção daquilo que a gente entende como realidade. Então nós precisamos ser pessoas criteriosas, mas não criticistas. Tá? O criticista, ele vive uma relação de apontamento do erro a cada instante, ele está vivenciando esse erro do outro, ele é o que procura o cisco no olho do outro. Eu né? uso o seguinte, eu falo assim, uma coisa é ser crítico, outra coisa é ter espírito crítico, né? Que a pessoa vive, né, em função disso, o espírito dela é crítico, né? Ela consegue, eu estava com o expor porque alguém conhecido, né? Eu estava numa reunião que foi uma benção, os pastores, né? Sabe, foi um mover, uma choradeira, testemunhos e tudo mais. Aí chegou a noite, né, o diretor falou assim, eu não pude vir hoje, como é que foi a reunião? Aí ele falou assim, olha, foi diferente. O outro falou assim, realmente foi, não sei o que. Ele falou assim, não, olha, foi diferente por quê? Tirando isso, aí começou tirando isso, tudo que foi bom, né? Olha, rapaz, você não acredita que ele conseguiu pegar? Só o que era mais... Foi tudo bom, uma palavrinha que ele interpretou de uma maneira diferente. Eu disse, gente, como é que ele viu isso que eu não vi, né? Tinha aquele negócio do copo meio vazio, olha que eu ia falar, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. A gente precisa realmente, não é um olhar de bobo não, tá, gente?
Jesus fala que a gente deve ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A pomba come qualquer coisa, a pomba faz ninho em qualquer lugar, a pomba é um bicho que é super adaptável, ela vive em qualquer região, em qualquer área tem pomba. Então a gente precisa ter essa simplicidade da pomba. Mas a gente tem que ser prudente como a serpente, porque eu não sei se vocês sabem, mas acredito que muitos saibam, as serpentes elas têm uma audição, uma percepção de ao redor absurda, devido ao chão tremer, ela sente logo nela, ela tem uma audição muito perspicaz. Quando Jesus nos aconselha a ser simples como pombas, prudentes como serpentes, né? Cuidado com a serpente, não vai pensar que Jesus está mandando você ser a cobra do Éden, não. Mas é realmente de nós podermos ter esse espírito simples, não é simplista, mas é um espírito simples, um espírito dócil, de análise, de olhar o que há de melhor nas coisas, de fato. Bradinho? Só para falar de novo da última parte do versículo 23, que é: e tudo que não provém de fé é pecado. Aí voltar para o exemplo que foi dado no início, sobre a questão do rapaz que orava 3 vezes 2 horas, né, por dia, durante 3 vezes ao dia. Isso não mostra que ele tinha uma fé maior do que o que ele orava durante 5 minutos. Não, isso não mostra nada. Isso só mostra, e pelo modo como ele falou, só mostrava uma certa arrogância. E isso não mostra fé e dessa forma não é pecado. Então que as nossas atitudes sejam envolventes com a fé, como foi falado, que a nossa vida seja um holocausto. Eu só queria ler um trechinho da folha, lá no... Ela fez uma folha tão bonitinha, a gente quase, eu acho que nem leu ainda, né? Puxa vida. Só um resuminho, pode falar. Pode o que você quiser fazer. Um resuminho aqui atrás da folha, é a parte que está em itálico. É um resumo de todo o capítulo. Quer ler? Não, pode ler. Que diz o seguinte: 4 verdades teológicas, portanto, cercam a admoestação de Paulo, a quem se aceite o fraco, não desprezando-o, nem condenando-o. Essas verdades têm a ver com Deus, com Cristo, com eles e com nós mesmos. Primeiro, Deus os aceitou. Segundo, Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor, tanto deles como nosso. Terceiro, eles são nossos irmãos e irmãs. Portanto, nós somos membros da mesma família. E quarto, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Qualquer uma dessas verdades já deveria ser o suficiente para santificar nossos relacionamentos juntos. Os 4 nos deixam sem desculpa alguma. Essa folha foi baseada no estudo de John Stott, tá? Eu esqueci de falar. Amém. Irmãos, que nós possamos hoje ter esse espírito, né? Espírito manso, espírito dado ao amor, um espírito ligado à necessidade